Hoje nós vamos conversar sobre School Profile, que é um ponto tão importante na application e que tanta gente tem dúvida, tanta gente nem nunca viu um na vida. E aí, quero até saber. Boa noite, Laura, tudo bom com você? Você já fez um School Profile? Você já viu o School Profile da sua escola? Você sabe se sua escola tem um ou se você vai ter que fazer? Isso é importante a gente descobrir. Manda aí nos comentários para poder contar para gente. Então vamos lá, bora conversar um pouquinho sobre o que é esse tal do School Profile. Basicamente, ele é um documento que vai apresentar a sua escola. E a Laura está falando que não faz ideia, então nós vamos descobrir aqui agora o que é isso. Como que você faz? Ou para conseguir o da sua escola, para você saber o que pedir lá, ou para você mesma se virar sozinha, porque dá para fazer sozinha também. Então, vamos lá. Então, School Profile, ele é um documento que apresenta a escola, sabe? A gente fala que é meio como se fosse o portfólio da escola. É realmente com as informações que as universidades para onde você está aplicando precisam saber sobre a escola onde você estudou. Era uma escola grande ou pequena, como que é o sistema de notas, todo o funcionamento da escola, para quem está te avaliando ter uma noção de que background acadêmico é esse que você está vindo, né? A gente vai conversar um pouquinho aí sobre a importância dele e tal. Eles precisam saber, dentro do sistema holístico, importa muito eles conhecerem sua parte acadêmica e seu passado, né, acadêmico. Então, o School Profile vai ajudar a dar essa figura de onde é que você está vindo, de onde que você estudou. Se vocês forem pensar, as universidades americanas, elas recebem application de tudo quanto é lugar, né? De tudo quanto é país, né? Então, cada um com o seu método, cada um com o tipo de ensino, com o tipo de escola, tudo completamente diferente entre si. Então, o School Profile, ele coloca as coisas em perspectiva para as universidades conseguirem te avaliar melhor. Então, lá, eles vão colocar essas informações mais específicas mesmo da sua escola, até de número de alunos e tal. Ou se, por exemplo, sua escola usa símbolo para nota, ao invés de uma escala de 0 a 100. Então, todas essas especificidades da escola vão estar lá no perfil da escola, que essa é a tradução, né? School Profile é o perfil da escola. E uma coisa, por que ela é tão importante? A gente já conversou aqui sobre GPA, né? E GPA, se vocês estão chegando agora e ainda não se situaram no que é GPA, explicada rápida, é basicamente a sua média na escola, né? A média de notas na escola. Só que a gente já conversou, tem inclusive aula sobre isso. A gente já conversou sobre como o GPA da gente aqui no Brasil acaba sendo meio prejudicado na hora que calcula e meio que traduz para o sistema americano. Então, o perfil da escola, o School Profile, ele vai ajudar a explicar esse GPA, sabe? Então, ele consegue mostrar, porque essa escola é uma escola super puxada, a média de notas dos alunos é 70%. Os alunos no percentil mais alto tiram tantos por cento. Então, consegue dar essa perspectiva para o seu GPA. É o lugar que vai conseguir explicar a razão do seu GPA não bater com um de um americano, por exemplo. A gente já conversou, por exemplo, que americanos é meio que comum eles terem um GPA de 4, né? Porque a escala do GPA é de 0 a 4. É comum eles terem GPA de 4, às vezes até mais, porque apesar da escala ser 0 a 4, eles podem fazer umas matérias extras. E aí dá para tirar até mais do que isso. O ano passado mesmo tinha um aluno de escola americana que o GPA dele era 4,1. Então, o School Profile ajuda muito a dar aquela contextualizada na sua nota, beleza?
Aí entra aquela questão. Fui lá conversar na minha escola, eles nem nunca ouviram falar disso. Minha escola não tem school profile. O que eu faço agora? Isso é bem comum, né, gente? Eu acho que tem muita escola aqui que nem conhece sistema de application americano. Então, muita gente passa por isso. O que acontece? Você mesmo pode fazer, você pode montar o seu school profile. Você precisa, claro, dar um trabalhinho, que você tem que buscar as informações da escola, a gente vai conversar sobre as informações que são importantes, mas você mesmo consegue montar, então isso já ajuda muito, né? É claro que não dá para ser informação da cabeça, né, gente? Então vocês têm que pesquisar, têm que confirmar lá na secretaria da escola se está tudo correto e tal, mas dá para vocês mesmos fazerem se a escola não tiver. O que precisa para montar esse school profile? Ele é para ser um documento bem completo, sabe? Não é só uma pincelada na escola, não. Eles falam sobre a equipe da escola, então, quantos funcionários que tem, quantos professores, fala até o grau de escolaridade dos professores, alguns falam isso, eu vou usar um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Fala do tamanho da escola, quantos alunos, fala sobre ranking na escola, fala sobre se já teve alunos aprovados em faculdades fora, eles normalmente mencionam, fala ranking de aprovação de Enem e das principais faculdades aqui. Então, falar para onde os alunos vão depois de formados. Luciano, boa noite, seja bem-vindo. Que mais? Falei de ranking, fala da escola em si, aquela questão de missão, sabe? Eles falam disso, os valores da escola. Isso tudo está incluído. Depois a gente vai postar, junto com essa aula, na hora que ela subir para a plataforma, a gente vai postar também uma listinha das perguntas ou das informações que devem estar contidas dentro do School Profile, tá? Então, aqui eu estou dando uns exemplos, assim, depois eu vou mostrar um School Profile para vocês, mas depois a gente vai disponibilizar, tá? Tipo, todas as informações que são importantes ter. Se você precisar montar sozinho, você consegue. Luísa Santos, boa noite. Demorou, mas chegou, tá aqui. Seja muito bem-vinda. Então, assim, claro que o School Profile, ele não é como é que chama? Um formulário, sabe? Então, não tem assim, são sempre as mesmas informações. Não, varia de instituição para instituição. Você tem que ver o que se aplica à sua escola e o que não se aplica, né? Já vou aproveitar aqui para responder a Luísa. Quando você acha que deve entrar em contato com o counselor sobre isso? Agora, se você vai aplicar esse ano, eu já entraria em contato. Agora, gente, meio do ano é a hora para ter a conversa com o counselor e com os professores quando for pedir carta de recomendação. É agora, tá? Antes das férias de meio de ano, para eles terem esse tempo aí, para ficar tranquilo, para não ser nada muito corrido. Então, não é que já precisa subir. Inclusive, a gente já sabe, já comentei isso aqui, que o Common App, ele vira no meio do ano, né? Ele abre mesmo para as applications só em agosto. Então, você não vai subir nada lá no Common App, não. Mas você já pode pedir, conversar com o counselor, porque para ele até para ele poder te avisar, assim, não, a gente não tem e não faz. Então, você vai ter que se virar, você já começa a fazer isso agora nas férias. Ou, a gente não tem, mas me passa as informações que eu vou montar, você poder passar para ele. Então, para mim, essa época de meio de ano agora, para quem vai aplicar esse ano, tá, gente? É a melhor para fazer esses contatos, esses pedidos de documentos, assim, tá? Que tem que ser produzidos, né? Tipo, carta de recomendação também está incluso nisso. A Luísa completou aqui por onde que envia, pelo Common App mesmo. A não ser que seja, tipo, plataforma fora do Common App. Calma que eu vou mencionar isso também. Aí, ó, no próximo slide.
Então, primeiro de tudo, quem vai enviar é o counselor. Você sabe que o counselor tem um papel na sua application de entrar ali no Common App, ele tem uma conta do Common App dele, e ele tem essa missão de subir alguns documentos, entre eles o School Profile. Então, ainda que ele não tenha vá fazer o seu School Profile, sabe? Sei lá, pode ser que você mesma tenha que se virar e fazer, tudo bem. Mas você vai ter que mandar para ele e ele subir para você lá no Common App, tá? Você faz quando eu falo subir, é fazer o upload, né, gente? Então, faz sentido aí, né? Ele vai fazer esse upload para vocês. E instituição que não disponibiliza, que não usa Common App, aí vocês vão subir normalmente pela própria plataforma. Uma universidade que não usa o Common App, ela vai ter o jeito dela de fazer a application. E aí, por lá, vocês vão subir o School Profile, além dos outros documentos todos de application, né? Beleza. Sobre estética, tem que ser bonito? Tem que ser colorido? Tem que ser isso? Tem que ser aquilo? Como que faz? Qual que é o formato de um School Profile? Vocês vão ver exemplos aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas, assim, não tem um formato obrigatório, tá? Tem desde uns mais simples, só com cabeçalho da escola e as informações ali por tópicos, até outros mais bonitos, que tem gráficos, tem tabelas, né, tem todo um design gráfico envolvido ali. Então, isso varia. Se você mesmo for fazer, fica a seu critério. O que eu não acho que precisa, assim, perder muito tempo com ele. Se você mesmo for fazer sozinho, você gastar um tempão extra para fazer toda a parte de design, não sei se vale muito a pena. A não ser que seja fácil para você, né? Às vezes tem gente que mexe com isso e acha tudo fácil. Eu tenho uma dificuldade danada. Para cada post que eu vou mexer lá no Canva para mim mesmo, é assim, 1 hora suando para conseguir fazer alguma coisa. Então, né? Mas tem gente que tem facilidade, então tudo bem. Mas, assim, não precisa, tá? Pode ser um documento simples, PDF, bem organizadinho, mostrando as coisas as informações que precisa, né? Dúvidas frequentes, essas aqui são ótimas, que aparecem direto essas perguntas. Vamos lá. Eu e minha água. Estudei numa escola no 9º ano do ensino médio e me mudei depois, né? Fiz o ensino 9º ano, não é exatamente ensino médio aqui, né? Estudei numa escola no 9º ano e outra no ensino médio. Tem que fazer dois school profiles? Normalmente não, tá? Mas depende. Aliás, gente, essa história do depende, ela é tão clássica da application, porque tanta coisa depende. Outro dia me perguntaram se eu queria fazer um filtro para o meu Instagram, e aí eu fiquei pensando que se eu fizesse um filtro para disponibilizar no meu Instagram, eu ia fazer aqueles com os inscritos em cima, assim, e um dos inscritos ia ser depende, porque tanta coisa depende na application, e essa é uma delas. Normalmente não precisa, mas depende, porque pode ter alguma universidade que exija, que quer também o School Profile do seu 9º ano. Então, o que acontece? Depois que você tem lá a sua college list, você sabe mesmo para onde você vai aplicar, você vai mandar e-mail para cada universidade contando dessa situação e perguntando se precisa de 2 ou se é só do ensino médio brasileiro mesmo. Estudei em escolas diferentes no ensino médio, preciso fazer um School Profile para cada? Provavelmente sim. Nesse caso aí, sim, porque ensino médio, né? A ideia do School Profile é realmente dar uma noção, dar para a universidade uma noção boa de como foi os principais anos, né? De como foram os principais anos. Então, provavelmente, vai ter que fazer mais de um para cada escola, sim. De novo, depende. Então, assim, entre em contato com as universidades para confirmar. Mudei de unidade dentro de uma mesma rede de escolas durante o ensino médio. Preciso fazer mais de um? É a mesma escola, né? Então, provavelmente, não. É como se mantivesse uma mesma escola, são só realmente unidades diferentes.
Tem que fazer meu próprio School Profile. Qual plataforma eu uso? Word, Google Docs, até Canva tem. Canva tem tanta coisa lá hoje em dia, né? Então, qualquer plataforma. Só recomendo sempre que o documento final, isso parece óbvio, gente, mas eu já vi cada coisa que eu acho bom falar, né? O documento final que você sobe lá para a plataforma é PDF, tá, gente? Vocês não vão subir o Word lá, não, tá? Então, transformem em PDF para poder fazer o upload no Common App ou na plataforma que você for usar. Vocês podem mandar dúvidas aqui também, se vocês tiverem, que a gente vai conversando. Mas, enquanto isso, eu quero mostrar alguns School Profiles como referência para vocês. Lembrando, esse slide fica disponível para vocês depois lá, junto com essa aula, que vai subir na plataforma. Então, vocês podem depois entrar, recomendo, inclusive, entrem com mais calma em cada link, para ver os exemplos mesmo e ver cada informação. Esse aqui é um exemplo de School Profile do Dante, lá em São Paulo, Dante Alighieri. Ele para mim, é um exemplo bem completo de School Profile. Eu acho interessante a gente ver. Eu espero que dê para vocês lerem aí, que eu acho que fica meio pequenininho, né? Mas aqui não tá com a opção de eu aumentar. Mas, como eu falei, esse slide vai ficar lá para vocês. Então, depois vocês podem olhar e recomendo que vocês entrem com mais calma, tá? Mas, o que é legal? Olha só. Normalmente, cabeçalho da escola, né? Coloca lá o símbolo da escola para ficar oficialzinho e tal, né? Coloca, nesse caso aqui, coloca quem que é a Dean, a Main Principal, então a diretora da escola, a diretora de educação e tal. E olha como que é interessante. Primeira parte de um School Profile faz sentido que ela dê meio que o background da escola mesmo, né? Então, que fale de missões, fale da história da escola. Então, nesse caso, olha lá, conta a história, fala que foi fundado em 1911, propósito da escola, que era para crianças italianas e tal. Depois vem falando da missão. Isso aqui toda escola tem. Se você não sabe a missão da sua escola, no site vai ter, com certeza. Então, copia e cola. Copia e cola não, né? Copia e traduz. Você tem que jogar para o inglês. Mas, pegue a missão da escola. Se tem mais alguma coisa, né? Essas coisas de missão, assim, bacanas, de responsabilidade ambiental, responsabilidade social, coisas do tipo, pode colocar também. Então, basicamente, esse começo é uma introdução da escola, né? Assim, os valores, é basicamente isso, os valores que aquela escola tem. Beleza. Parte para uma parte mais prática, começando com números. Isso é super, super importante, precisa ter, tá, gente? Número de alunos, e aí aqui dá um breakdown em tipos de alunos, né? Então, se é uma escola que tem vários níveis, né? Então, aqui desde preschool até high school, para dar um contexto. Então, mostra que é uma escola grande, mostra o tamanho do high school, tem 800 alunos no high school. Então, isso, imagina para um admission officer, ele consegue criar uma visão da sua escola, sabe? Aí aqui, mais uma parte dessa de princípios. Normalmente, todo site de escola também tem isso. Então, você também pega os principles e coloca lá. Essa parte aqui é bem legal, ó. Quantos high school teachers, porque, claro, aqui tá dando uma visão geral, mas o que importa mesmo é a parte de high school, né? Que é isso que o admission officer quer avaliar. Então, aqui, olha que interessante, coloca quantos professores e coloca se eles têm especialização, se eles têm doutorado. Então, coloca a formação, de forma geral, a formação dos professores. Isso é bem legal para dar um contexto da qualidade até da escola, né? Ranking. Então, nesse caso aqui, deu uma explicada. A escola está em São Paulo, é uma cidade gigantesca e tal. E o ranking
De acordo, claro que, gente, ranking tem que ter fonte, né? A gente não tira da cabeça, não. Então, nesse caso aqui, é um ranking da Folha de São Paulo e ficou em 9º lugar dentre as escolas avaliadas. Então, é interessante colocar isso, colocar o ranking da escola. Se tem alguma parte, alguma questão, se teve alguma coisa, alguma adaptação por causa do Covid, mudança no sistema de educação, mudança no sistema de avaliação, isso também é importante, teve muita escola que isso aconteceu. Isso você coloca no School Profile também. Então, aqui colocaram até umas notícias aqui. Eu não estou lembrando. Deixa eu ver, peraí. Same assignment and tests. Aqui eles falam que eles continuaram com o mesmo esquema de assignments e tests. Evaluated with the same academic standards when school is in active session. Isso é importante, porque eu já recebi pergunta, por exemplo, de aluno falando assim, durante a pandemia, minha escola mudou o sistema para passar ou não passar, só isso, não tem mais nota. Isso tem que estar no School Profile explicado, que durante a pandemia eles mudaram para esse sistema de avaliação, tá? Então, pode ter essa seção do Covid no School Profile. Gente, agora que eu tô vendo, eles até colocaram um vírus aqui no fundo, vocês estão vendo? Esse belíssimo design gráfico, tem até um Covid aqui nessa seção. Depois, sobre o currículo da escola. Isso é bem importante. Aqui eu achei legal essa forma que eles colocaram. Claro que se você vai fazer isso sozinho, se você não tem a manha de ficar fazendo gráfico assim, não precisa. Você pode colocar a informação mais direta, né? Mas é interessante isso aqui, a distribuição do currículo, das matérias, né? Então, eles colocam aí, dividindo entre os 4 anos de high school e dividindo entre áreas, languages, sciences, social studies, math e outras habilidades. E aí colocam com um gráficozinho, colocam o número de horas por ano, isso é importante também, colocar a carga horária, né? Número de horas por ano tem um nome para isso, a carga horária anual que o colégio tem. O sistema de notas, importantíssimo, precisa ter um tópico sobre isso. Olha aqui, eu acho interessante a gente ler isso aqui, para a gente ter uma noção de como eles explicam, que fica bem explicado aqui, que usa ferramentas diferentes para continual assessment, ou seja, que está sempre avaliando o aluno. The demands within the curriculum are extremely high. Lembra o que eu falei do negócio de ajudar a explicar o GPA? Então, aqui eles falam, é uma escola extremamente puxada. Isso ajuda a contextualizar lá na sua application. Falam o número de horas, a carga horária, né? Comparando, inclusive, isso aqui é interessante, comparando com o currículo básico brasileiro, então mostra que é uma escola realmente muito puxada. Isso aqui, para quem sabe interpretar, consegue, inclusive, explicar como é difícil um aluno brasileiro fazer atividade extracurricular, né? Você tem 5.000 horas de estudo no high school, 3.000 horas a mais do que o que é exigido, inclusive, legalmente. Então, é um aluno que fica muito tempo na escola, que tem que dedicar muito tempo na escola. Um School Profile serve para isso e um Admission Officer bom, bem treinado, ele sabe identificar esse tipo de coisa no Profile, tá? Então, aí mostra, né? É bem diferente de uma educação básica e também da educação de várias foreign schools, de novo, contextualizando, explicando como é realmente diferente do sistema americano. E aí eles colocam aqui uma tabelinha, should be used as a rough equivalent in order to best assess student performance. Então, olha só, a distribuição das notas no ano de 2020. Então, quem ficou no top 5%, no top 10%, olha como que isso ajuda demais a colocar o GPA em perspectiva.
colocam aqui o grading system de 0 a 10, ou às vezes é de 0 a 100, sendo que abaixo de 60% é fail, né? Então, isso aqui, gente, isso é super legal para contextualizar o quanto a escola é puxada e a questão de rankings da escola, quantas pessoas conseguem ficar no top 20%, no top 5% e tal. Nessa parte aqui é específica dessa escola, que ela oferece um currículo internacional. Hoje em dia tem cada vez mais, tem escola fazendo isso, né? Então, aqui eles explicam essa parte, se for o caso da sua escola, coloque uma sessão nesse estilo. Fala sobre extracurriculars também, isso é legal. Se a escola oferece atividades extracurriculares, tem eletivas, elective courses, coloque lá a listagem de tudo que a escola oferece. Isso é bem importante constar também. E aí aqui temos todas as academic extracurriculars e as atividades extracurriculares mesmo. Então, tem robotics, book clubs e tal. Pode colocar a lista de tudo extra que a escola oferece. E aqui eles colocam uma parte de awards and recognition, que se a escola tem alguma coisa desse tipo, é legal colocar. Tipo, a escola foi reconhecida como a melhor da região, a melhor do estado, ou qualquer coisa do tipo, pode colocar. Se tem medalhas de Olimpíadas, então, tipo, reconhecimentos mesmo da escola, para mostrar que é uma escola forte, que é uma escola boa, pode ter uma sessão dessa lá também. Para onde os alunos foram, isso é bem interessante, normalmente eles colocam isso também. Então, passaram alunos em todas essas universidades aqui, Foreign International Universities, também nessas National Universities, e aqui eles deixam bem claro que essa parte das brasileiras é só um exemplo, é só uma amostra, né, que são aprovados em várias universidades. Tem formas diferentes de colocar isso aqui, tá, gente? Mas é interessante colocar para onde os alunos foram depois de finalizar o ensino médio com eles. E nessa parte aqui é uma parte de um programa específico da escola, para mostrar que realmente se a escola tem algum tipo de programa específico e tal, pode colocar lá no School Profile também. Eu escolhi usar esse exemplo do Dante para a gente conversar aqui, tem outros lá nos slides, recomendo que vocês olhem, mas esse do Dante eu acho ele muito didático, né? Ele tem todas as partes que são importantes, então falando do currículo, falando de tamanho, falando de princípios, colocando realmente tudo em contexto. Eu acho que o papel principal de um School Profile é mostrar, contextualizar a escola, sabe? Para quem uma pessoa americana que nunca ouviu falar daquela escola consiga enxergar aonde que aquele aluno que está aplicando estudou, como que foi aquele passado de high school daquele aluno, por que ele tem as notas que ele tem, por que ele tem mais ou menos extracurriculares, tudo isso consegue ser explicado a partir de uma boa leitura de um bom School Profile. Então, ele é realmente muito, muito importante.